Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, chegou a hora de conferir as principais informações que marcaram Linhares e região na edição desta quarta-feira do Sim Notícias, que está começando. Veja na edição de hoje. Babá que agrediu bebê de 8 meses em Linhares presta depoimento, mas é liberada pela polícia. Irmãos suspeitos de promover terror durante assalto a ônibus em Sooretama são presos pela Polícia Civil. Prefeito de Linhares e governador Paulo Artung viajam e estão no sul do país, onde buscam acordo com multinacional de implementos rodoviários para se instalar aqui no município. E mais. Estudantes de escolas públicas fazem visita ao batalhão da PM de Linhares para conhecer a rotina dos policiais. E é cada vez maior o número de procedimentos cardíacos já disponíveis aqui em Linhares. Sobre este assunto e os cuidados com o coração, eu converso no último bloco do Sim Notícias de hoje com o cirurgião vascular Dr. Flávio de Almeida Rosa. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E o esporte você vê com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que nos acompanha pelo Canal 20, vê a RCA, muito obrigado pela companhia. Uma babá está sendo investigada por agredir fisicamente de uma menina de apenas 8 meses de vida aqui em Linhares. O caso aconteceu nesta semana, após os pais ficarem desconfiados de marcas no corpo da menor. Pressionada, a babá confessou a violência. O caso foi levado à polícia depois que uma vizinha alertou a família sobre as agressões que a babá praticava. Uma das crianças, que são irmãs gêmeas de apenas 8 meses de idade, foi encontrada com marcas pelo corpo e a mãe delas acionou a polícia. Eu vim fazer o boletim de ocorrência, eu espero que a justiça ela faça o que tenha que ser feito, mas infelizmente ela veio depois, está solta. Uma pessoa dessa não pode ficar solta, é uma pessoa extremamente agressiva, é um monstro. Por que ela não faz isso com um adulto, fazer com um bebê que é indefeso, inocente, não sabe o que está fazendo? A mulher havia sido contratada há pouco tempo para cuidar das crianças. A mãe das gêmeas já desconfiava das marcas que as filhas apresentavam pelo corpo há alguns dias, mas a babá sempre arranjava uma desculpa. E quando eu cheguei em casa ela ficou surpresa, porque não era o horário de eu estar chegando do meu trabalho. E aí quando eu perguntei para ela o que tinha acontecido, ela falou para mim que nada. E aí eu fui apertando ela e ela me relatou que ela tinha deixado uma delas cair no chão. E elas estavam muito vermelhas, porque estava chorando, o rostinho de uma estava bastante inchado, boquinha. Então eu fui apertando mais, ela falou que ela estava mexendo no cabelo dela e ela deixou cair. Outra hora ela me disse que no banho, por ela estar muito suada, ela foi dar banho, deixou escorregar e cair. E assim, eu tô extremamente assustada com a situação, porque é bebês que vão fazer 8 meses, daqui 2 dias. E é uma pessoa que já está comigo desde o início do ano, não mostrava ser uma pessoa agressiva. As gêmeas ficavam sob os cuidados da babá sempre a partir das 5 da tarde, quando a mãe, que é fisioterapeuta, saía de casa para fazer atendimentos. A família contratou um advogado para auxiliá-la no caso. Procuramos a delegada responsável pelo inquérito. Ela adiantou que não concluiu o inquérito ainda. Estamos aguardando o laudo de lesão corporal chegar. Possivelmente a babá será novamente inquirida para poder apurar possíveis outros crimes que possam ter sido cometidos não somente contra a criança. Possivelmente pode ter acontecido outros crimes no decorrer do tempo que a babá vem tomando conta dessas crianças. A delegada que está à frente do caso não quis gravar entrevista, mas contou que a babá foi ouvida na manhã desta quarta-feira e confessou as agressões. Como não houve flagrante, ela foi liberada. Um laudo médico também confirmou que a criança de apenas 8 meses de idade apresentava uma lesão no rosto. A babá pode ser indiciada por lesão corporal qualificada e pode pegar até 3 anos de cadeia. Segundo a delegada Suzana Duarte, o inquérito deve ser concluído ainda nesta semana e encaminhado para a Justiça. A delegada que atende a casos de violência contra crianças e adolescentes de Linhares também orientou os pais a não contratarem esse tipo de profissional sem as devidas referências. Doutora Suzana ainda disse que é importante checar, inclusive, se a pessoa não possui ficha criminal na polícia.
Bom, ainda segundo a polícia, apenas uma das crianças, das gêmeas, apresentava marcas visíveis de violência. O caso segue sendo investigado. 2 irmãos criminosos foram presos pela polícia depois de promoverem um verdadeiro terror dentro de um ônibus intermunicipal em Soretama na semana passada. Gleidiano Passos dos Santos, 32 anos, e o irmão dele, José Cícero Passos dos Santos, 33 anos, têm longa ficha criminal por tráfico de drogas, associação para o tráfico, furtos, roubos e porte ilegal de arma de fogo no Espírito Santo e na Bahia. Segundo a Polícia Civil, no último dia 21 de outubro, na semana passada, eles embarcaram no ônibus em Soretama e anunciaram um assalto. Além de roubarem o dinheiro da empresa, levaram aparelhos celulares, dinheiro e objetos de passageiros. Não satisfeitos e para intimidar as vítimas, a dupla também efetuou disparos de revólver dentro do coletivo, atingindo o pé do cobrador e o motor do veículo que apresentou defeito e acabou ficando parado pela estrada. Os assaltantes fugiram a pé pela reserva biológica de Soretama, mas após denúncias anônimas, foram localizados pela polícia em Barra Seca, município de Jaguaré, numa operação conjunta das polícias de Soretama e Jaguaré. Os 2 foram reconhecidos pelas vítimas e pelas imagens internas gravadas no interior do ônibus. Eles já foram encaminhados para presídios aqui da região. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos conferir. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, elevou em 1,5% sua projeção para a safra brasileira de café desse ano, devido às melhores perspectivas para São Paulo e Espírito Santo. Em fase final de colheita, a safra do maior produtor e exportador global de café, o Brasil, deve totalizar 47,2 milhões de sacas de 60 quilos, projetou aí o IBGE. O aumento nessa estimativa mensal feita pelo IBGE ocorre no momento em que operadores de mercado estão reportando entregas abaixo do esperado de grãos de alta qualidade, apontando fatores como o clima adverso, a infestação por broca e vendas mais lentas de produtores. Para o café arábica, a estimativa da produção alcançou 37,2 milhões de sacas, aumento de 1,5% em relação ao mês anterior, mas ainda 13,4% inferior ao registrado na temporada anterior, que foi de bienalidade positiva. Com relação ao café robusta, o nosso Conilon, a estimativa de produção apontou 9,9 milhões de sacas, aumento de 1,6% em relação ao mês passado. Dessa forma, a produção de robusta deverá crescer 28,3% em relação ao ano passado, quando as plantações foram mais castigadas pela seca. Após a divulgação do IBGE, os produtores rurais, através de suas entidades, não concordaram com esses números divulgados, avaliando que a questão hídrica não permitirá essa colheita prevista pelo Instituto. Obrigado, Franco, pela participação. Franco Fiorotti, que está em comitiva participando do Salão do Chocolate em Paris e deve voltar a Linhares nos próximos dias. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com sol entre nuvens, mas possibilidade de chuva. Em Linhares, mínima de 21, máxima 33 graus. Colatina com mínima de 18 e máxima de 30. Em São Mateus, variação entre 20 e 31 graus. Em Vitória, mínima prevista de 19 e máxima de 29 graus. A seguir, depois do intervalo, o governador Paulo Artung e o prefeito de Linhares, Guarino Zanon, estão no sul do país, onde fazem encontro com o presidente de multinacional de implementos rodoviários, tentando atrair essa empresa para se instalar aqui no município de Linhares. As negociações estão bem avançadas. É daqui a pouco, depois do intervalo. O prefeito de Linhares, Guarino Zanon, que também é presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Amunes, e o governador Paulo Artung viajaram para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, onde se encontraram com representantes da multinacional Randon Implementos Rodoviários. A viagem foi para reforçar as negociações para que a empresa se instale aqui em Linhares nos próximos anos. A comitiva também é composta pelo secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, pelo secretário-chefe da Casa Militar, o coronel Daltro Ferrari, e pelo secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni. O encontro desta quarta-feira foi com o presidente da empresa, Davi Abramo Rondon.
O valor do investimento e a quantidade de empregos que poderá ser gerada ainda não foi divulgado, mas as negociações estão bem adiantadas. Bom, estamos realmente precisando gerar emprego, né? Alunos de escolas públicas de Linhares participaram de uma visita ao 12º Batalhão da Polícia Militar do município. O objetivo foi conhecer a rotina dos militares. Mas parecia uma operação policial no bairro BNH logo na manhã desta quarta-feira. Mas não. A Força Tática resolveu fazer um treinamento sobre as novas regras de combate aos distúrbios civis. O treinamento teve plateia. Alunos da Escola Municipal Adelson Del Santo, no bairro Nova Esperança. Eles vieram visitar uma das forças de segurança da cidade, motivados pelo desejo de um dos alunos, expressado nesta carta que pede para conhecer o Corpo de Bombeiros. A carta foi escrita pelo Lucas, de apenas 13 anos de idade, que sonha ser integrante de uma das forças de segurança mais importantes do Brasil, o Corpo de Bombeiros. Que o meu sonho é ser corpo de bombeiro. Aí chegou um rapaz do Exército lá fazendo uma palestra e falando quem quisesse fazer a cartinha, que era para colocar lá na urna do Nova Esperança, que estava no postinho. E aí, você está gostando de tudo que você está vendo? Está mais animado ainda em ser bombeiro? Sim. Você vai pedir isso para o Papai Noel? Eu mesmo só vou querer que meu sonho seja realizado. Como é que os seus pais viram essa ideia sua de estar aqui? Eles concordaram com você? Concordaram, ficaram felizes, gostaram muito. Como é que é o Lucas na escola? O Lucas é um aluno nota 8, 7, 6, 10, como é que é? É uma nota boa. Sempre estudando bem? Sim. A diretora da escola disse que ficou surpresa com o pedido de Lucas, que vive numa região onde a polícia é vista combatendo muitos crimes. Olha, foi uma surpresa para a escola, tá? Eu achei muito bacana, não esperava por isso, nunca pensei, principalmente o bairro lá, o aluno ter essa intenção, essa vontade. E a cartinha dele, né, foi escrita, foi lida e estamos sendo contemplados. Uma boa atividade extra classe? Excelente, uma oportunidade, né, para a gente reforçar tanto a questão das cartas, tá, das opiniões que eles dão e realizações de sonhos que podem ser concretizados. Olhares bem atentos para as explicações sobre tudo o que a polícia utiliza no dia a dia do combate ao crime. Na visita ao 12º Batalhão, os alunos puderam se aproximar da Polícia Militar, o que é visto pelo comando como muito importante. É importante esse pedido dessa criança devido à aproximação dela com a força pública. Aconteceu através de uma solicitação em uma de nossas urnas interativas que são espalhadas pela cidade. Nessas urnas nós colhemos todo e qualquer tipo de informação pertinentes à segurança. E também recebemos dessa natureza como um sonho de uma criança visitar o quartel da polícia e do bombeiro. Por fim, a visita terminou no Corpo de Bombeiros. Olha só o brilho no rosto de cada criança. Lucas está sempre atento a tudo que vê e ouve. Segundo ele próprio, o seu sonho para o futuro é fazer parte deste time. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 430. O Arábica 7, R$ 400 a saca. Conilon tipo 7 fechou cotado a R$ 368 a saca. Atualizando as informações esportivas, confira a coluna do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio Henrique, clima de decisão nos campeonatos de futebol amador aqui de Linhares e região. Vamos conferir Campeonato Municipal de Veteranos, quartas de final, quarta rodada. Neste domingão, vai ser no campo do Vasquinho, 8 da manhã, União São José e Bengala de Ouro. Às 10 da manhã, Vasco do Interlagos e Associação Atlética Araçá. Bom, no campo do Nacional, 8 da manhã, Unidos Linhares 5 e Mata do Lago. Às 10 da manhã, Bar do Mineiro e Náuticos Bar.
Campeonato de Futebol Amador do Interior, quartas de final, 7ª rodada, no campo de Japira, também no interior, neste domingão, 13 horas, São Rafael e Palmas, 15 horas, Japira e São Vicente. Bem, e no Linhares Futebol Clube, a caminho da segundona do Capixabão do ano que vem, o presidente Adalto Meneguzzi vai propor no arbitral da Federação de Futebol que esta competição comece com uma semana de antecedência. Ela está prevista para começar no dia 22 de fevereiro, que é a previsão inicial. E isso facilitaria a contratação de jogadores que disputariam a primeira divisão. Mas Cláudio, eu já acho diferente. Eu acho que as competições, Campeonato de Futebol Amador Primeira Divisão, Campeonato de Futebol Amador da Segunda Divisão, deveriam ser disputados paralelamente. Por quê? Jogadores diferentes disputando as duas divisões. Resultado, mais mercado de trabalho e mais a oportunidade para o surgimento de novos valores. É por aí, hein? Muito obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com o cirurgião vascular, o médico Dr. Flávio de Almeida Rosa. Ele fala sobre os vários procedimentos do coração que estão sendo realizados aqui em Linhares, tirando aí de muitas pessoas que precisavam seguir para a capital, né, esse cansaço das viagens de sempre, né? Daqui a pouco, após o nosso intervalo. Bom, minha gente, nesse último bloco eu vou começar com o cirurgião cardiovascular, o Dr. Flávio de Almeida Rosa. Ó, nós estamos na primavera, mas parece que o verão já começou, as altas temperaturas já estão aí e as pessoas costumam intensificar mais, né, as atividades físicas. Até quem estava parado há alguns dias no inverno resolveu virar atleta agora. E o Dr. Flávio está aqui para falar um pouquinho sobre os cuidados que se deve ter para não forçar a barra com o coração. Tudo bem, doutor Flávio? Tudo bom, tudo jóia. Doutor Flávio, é preciso ter cautela, né, nesse período, porque muita gente assim estava parado mesmo, né, não estava praticando atividade e vir de uma vez assim fica meio complicado, né? Então, estamos saindo de um período de inverno até maior que esperado para esse ano. Mais longo até. Mais longo. Muita gente, então, com pouca atividade física, com pouco tempo dedicado para isso. Começa o horário de verão e agora começa também a coisa de ir se preparar para as atividades físicas. Então é bom estar dando uma checada, procurar seu médico para ver como é que está a pressão arterial, a questão do colesterol, a questão do diabetes, se tem, se não tem. Muitos dos pacientes às vezes têm sintomas que vão ignorando. É uma dor, é um desconforto e fica como se fosse um problema pequeno. E é possível que a pessoa tenha alguma patologia que não sinta nada e corre esse risco de praticar uma atividade mais intensa? Sim, sim. Há muitos pacientes hipertensos, eles não têm sintomas. As pessoas costumam associar dor na nuca, mal-estar com pressão alta, com hipertensão. Não necessariamente. Não, isso não é uma regra fechada, né? A hipertensão é uma doença silenciosa. Ela não é uma doença de sintomas, ela é uma doença de complicações. Complicações em locais específicos do corpo. Cérebro, retina, coração, rins. Então é uma doença que agride silenciosamente. E esse é o grande malefício da pressão alta, da hipertensão. Assim também é o diabetes. Então, antes de mais nada, claro que a atividade física, vocês cardiologistas, médicos, sempre recomendam. Agora tem que tomar alguns cuidados, né, doutor Flávio? Sim, se preparar, procurar se hidratar bem, voltando a frisar a questão de fazer uma boa avaliação, o aquecimento para atividade física, alongamento para atividade física, tentar procurar praticar pelo menos 4 a 5 vezes por semana, um intervalo mínimo de 30 a 40 minutos, que seja inicialmente uma caminhada. Se puder, tiver condições, procurar a orientação de um profissional na área de educação física. Tem que estar orientado, né? Tem que estar orientado. Muitas pessoas acabam se machucando, tendo pequenas lesões, por não estarem condicionados. A musculatura de sustentação do corpo nas articulações maiores, joelho, tornozelo, quadril, coluna, não está condicionada e a pessoa quer já ir caminhar 40 minutos, uma hora. Quer exagerar e não está pronto. Nas áreas mais habituais de prática de caminhada aqui na cidade. Normalmente se machuca. Pois é, a gente tem um circuito aqui do bairro Três Barras, está bastante movimentado. Você vai no período da tarde, não consegue nem caminhar mais, que está muito cheio, né? Mas isso é um bom sinal, as pessoas estão se cuidando. Exatamente. Né? Muitos estudos falam, é melhor ter alguma atividade física do que não ter nenhuma. Do que não ter nada, né? Isso é importante, é se mexer. Mexa-se porque isso traz benefício, isso já é sabido. Mas também previna-se, porque daqui a pouco você para um ciclo de atividade,
porque está com o joelho doendo, que está com a coluna doendo. Aí não vale a pena. A ideia não é essa, a ideia é que você dê continuidade. Doutor Flávio, vamos explicar, né, vocês médicos sabem direitinho como é que funciona a dinâmica do coração. Por exemplo, quem pratica atividade física nas primeiras horas da manhã, a gente sabe que a gente está ali no sono profundo, o coração está em repouso, está funcionando, mas está bem lentinho. É recomendável acordar e já ir praticando uma atividade mais intensa? O que deve se fazer antes disso? Tem pessoas que realmente estão mais adaptadas, acostumadas a essa prática. Recomenda-se que tenha atividades físicas mais leves. Quem não tem preparo, mesmo que acorde cedo, vá para uma caminhada, vá para uma atividade física mais leve, mesmo que seja nos primeiros horários. Pode intensificar-se aos poucos? Aos poucos. Não passa uma fase de condicionamento e aí então você tem condições de poder intensificar, ir para uma atividade física mais ritmada, com um gasto calórico maior, com uma frequência cardíaca maior, que seja uma corrida, que seja a prática de uma academia, uma natação, mas começar devagar, justamente para você criar condicionamento cardiovascular. Eu não sei se é uma comparação sem esdrúxula, a gente pode comparar o coração aí ao motor de um carro, por exemplo, que está frio, de repente você acorda, está frio ali, já vai intensificando, tem que ir um pouco mais leve até aquecer? Sim, exatamente. Melhor do que o motor de carro, é a melhor máquina que tem o coração. Foi a melhor comparação que eu encontrei aqui. Mas é uma máquina muito mais potente e muito mais adaptável. O condicionamento vai levar a essa adaptação rápida. Uma pessoa sem atividade física, mal dá uma volta... Já está cansado. Já está cansado. Passa 3 semanas, 1 mês, 2 meses de um trabalho de alimentação, atividade física, ele percebe a mudança. Ele já consegue 1 volta e meia, 2 voltas. Então, muito mais do que já ir para atividade física de intensidade, é você condicionando aos poucos, respeitando os seus limites. Não querer forçar no desempenho da atividade física, porque isso pode ser danoso. Pois é. Mudando um pouquinho de assunto, mas claro, ainda dentro da área do coração, o doutor Flávio, como eu disse, é cirurgião cardiovascular. Isso, a gente, antes de começar a entrevista, ele falava sobre a questão dos anti-inflamatórios, né, doutor? Por que é tão perigoso? O senhor até falava, né? Há riscos de se consumir de se tomar um anti-inflamatório de maneira indiscriminada, sem orientação médica. As medicações estão aí para ajudar. É importante a gente não estabelecer algo danoso, demonizar uma medicação. Todas elas têm sua utilidade, a sua importância, mas o uso consciente, o uso sob orientação médica é decisivo. Os anti-inflamatórios são medicações excelentes para alívio da dor, mas a questão é o uso crônico, o uso indiscriminado. De qualquer forma, dor, né? Anti-inflamatório. Uma dor nas costas, anti-inflamatório. Então imagine ao longo de anos essa prática. Isso é danoso. Com poucos meses, poucos dias de uso, 15, 20 dias, 1 mês, a gente costuma pegar no consultório paciente que vinha com uma pressão controlada e que volta a subir. Picos de pressão. Exatamente. Isso não é bom. Então é um dos efeitos, a questão da hipertensão. Outro efeito comum é efeito sobre o estômago, as chances de sangramento. Hoje se vê menos. As úlceras que podem acarretar. Outra questão é sobre os rins. Os anti-inflamatórios têm efeito danoso sobre o desempenho dos rins. E para a parte do coração, o aumento da agregação dos coágulos, as plaquetas, que são o principal mecanismo no nosso sangue para formar os coágulos. Para quem já tem uma plaquinha, uma obstrução, basta um coágulo a mais para que aquilo torne-se então um infarto, um evento de isquemia no coração. Olha aí, não pode usar de qualquer maneira, porque pode ter alguns... Exatamente. Uso consciente, curtos períodos, melhorou a dor, não use mais. Suspende, né? A bem dizer, prefiro uma dipirona, um paracetamol, um analgésico desses mais leves, mas sempre procure o médico. A orientação, até porque aquela dor está mascarando muitas das vezes situações mais graves e que estamos às vezes negligenciando. Olha, tem que tomar cuidado. Doutor Flávio, há alguns anos a gente sabe que qualquer problema cardíaco, né, que necessitasse de uma intervenção, de uma cirurgia, significava até uma sentença de morte, principalmente para quem morava fora, longe dos grandes centros, né? Sim. Hoje a gente vive uma realidade bastante diferente, o avanço da tecnologia como um todo e na cardiologia não é diferente, né? Aqui em Linhares, a chegada do Unicor, já praticamente 14 anos, né? O senhor já me falava aqui, nós temos aí muitos procedimentos que são realizados e que hoje, assim, a chance de sobrevida de pacientes, até infartados, que a gente vê muitos casos aí, é muito grande, né? Eu saí daqui de Linhares em 92 para estudar e quando escolhi a cirurgia cardiovascular como ofício, nunca imaginava de voltar. Olha aí, ó. Sabe Deus o filho a casa torna. Sabe Deus os caminhos que Deus prepara para a gente. Mas, de fato, há 14 anos o Grupo Unicor
foi crescendo e cada um dos colegas na sua área de atuação, como a hemodinâmica, a cardiologia clínica, a parte de arritmias e a cirurgia cardíaca. Então hoje muitos dos procedimentos são realizados aqui em Linhares, especialmente aqui no Hospital Rio Doce. Mas é algo que era restrito só das capitais, das grandes cidades. Restrito nas capitais. Cirurgias de ponte, cirurgias de válvula, marca-passos, a parte de cateterismo, de angioplastias, os novos procedimentos que estão surgindo na nossa região, que já são feitos lá fora, o implante de próteses por cateterismo, as válvulas por cateterismo e mesmo as válvulas que são feitas na cirurgia de liberação rápida. Normalmente gastava-se 40 minutos, uma prótese agora, dessas especiais, com 10 minutos, 15, você consegue liberar. E tudo isso tendo impacto na sobrevida e para situações muito específicas. Os pacientes de alto risco, os pacientes mais graves, que necessitariam, aqui há anos atrás, talvez não pudessem ser tratados, porque era muito grave a agressão do tratamento. Hoje tem se minimizado muito esses riscos e tornado possível o tratamento. E melhor, aqui na região, aqui na cidade. Dentro de casa, a gente tem que realmente agradecer, né, o empenho, tem uma equipe grande ali, o Unicor, né, ali, anexo ao Hospital Rio Doce, e tem feito um trabalho brilhante. Doutor Flávio, recentemente nós inclusive divulgamos um procedimento que vocês fizeram, um procedimento inédito ali no Hospital Rio Doce, a gente pôde ir lá para acompanhar, conversamos inclusive com a paciente, que foi o caso de uma grávida que tinha um problema no ritmo do coração, não é isso? Sim, a paciente ela tinha um bloqueio cardíaco. Foi diagnosticado pelos colegas da arritmia e o desafio foi fazer o tratamento. Esse procedimento foi conduzido pelo grupo e foi então implantado um marca-passo definitivo nela. Esse marca-passo é para que o coração bata no ritmo correto? Exatamente. Ela tinha um bloqueio onde o ritmo que o coração determinava não chegava ao músculo cardíaco para que ele contraísse de forma eficaz na frequência que ele precisa contrair. Descompassado. Descompassado. Esse marca-passo, então, foi implantado sem o uso do raio-x, que é o que habitualmente se utiliza como técnica padrão. A imagem é muito melhor, ela é real, enquanto eu introduzo o catéter, o eletrodo muda de posição. Olha aí. Pelo ultrassom, no caso o ecocardiograma, a técnica foi bem mais difícil, foi desafiador. E foi implantado, já vão 3 meses, ela passa bem, esteve no ambulatório esses dias e, se não me engano, salvo engano, ela já está nos dias de ganhar neném. Pois é, o diferencial disso tudo não é só o fato da cirurgia, é o fato da moça estar grávida, Está grávida. Fazer a cirurgia do coração numa grávida não é coisa simples. Exatamente. Esse é o grande desafio que tornou o caso especial, raro, mesmo na época quando confirmamos com professores, através de alguns colegas, confirmaram com professores nos grandes centros, era um caso raro. Olha então aí. A gente se sentiu, o grupo se sentiu muito, muito feliz por essa situação. Pois é, a gente pôde constatar lá, né, toda a equipe que trabalhou nessa cirurgia, realmente é algo inédito que nos alegra também como linharenses, né, como capixabas, ter um procedimento desse tão complexo, né, sendo realizado numa cidade do interior. Né? Para nós é motivo de muito orgulho. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Flávio de Almeida Rosa, cirurgião cardiovascular, falando um pouquinho sobre os avanços, né, o que a gente ganhou aqui em termos de avanços de tecnologia com relação às cirurgias do coração e sobre os cuidados agora nesse período aí de temperaturas mais altas com relação aos exercícios, né, não forçar muito o coração não, vai devagar. Dr. Flávio, obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer, Obrigado. Tá joia. Pessoal da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, espero que tenha aproveitado bastante as dicas aqui do Dr. Flávio. Obrigado pela sua companhia. Já você de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sugestões na nossa página lá no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal TVC Linhares no YouTube. É só digitar e vai aparecer todo o nosso conteúdo por lá. O telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.